Vamos tratar agora da nossa aula 2, a parte 2, né, onde a gente vai tratar dos componentes de uma rede de computadores. O que foi que a gente já viu até agora? A gente já viu que as redes de computadores elas podem se comunicar via cabo e também via wireless, né, que a gente já viu na videoaula anterior. Então agora a gente vai precisar entender de que forma esses cabos vão se integrar numa rede de computadores. Quais componentes vão existir entre esses cabos ou sem cabo para que essa rede passe a funcionar. Então é isso que a gente vai ver, os meios físicos de transmissão em rede de computadores e os componentes que vão participar desse meio de transmissão, tá? Inicialmente a gente precisa entender que os equipamentos de uma rede de computadores são os elementos de rede que constituem os principais componentes de hardware que fazem interconexão entre segmentos de rede. O hardware específico para funcionar, a rede funcionar, são denominados hardware de rede. São responsáveis por conectar equipamentos em sua rede local ou de longa distância. Por exemplo, a gente sabe que o computador ele é formado basicamente pelo hardware, né? Então a gente chama aquilo ali de hardware. Então, assim como o hardware normal, a gente também tem que entender que dentro da rede existe o hardware de rede, que são os componentes que vão montar essa rede. Tá? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Os principais componentes, né, e os tipos de componentes que vão fazer parte de uma rede são os equipamentos: placa de rede, hub, switch, roteador, estação de trabalho e servidores. Tá, ok? Você pode não necessariamente ter sempre hub, switch e roteador, você pode ter somente um deles, mas é importante que a gente vai ter a placa de rede, uma estação de trabalho, um servidor e um desses, né? Ou um hub, um switch, um roteador, tá ok? Então vamos lá. Primeiro vamos saber o que é uma placa de rede. Um computador ele é composto por diversos componentes de hardware, cada um realizar uma determinada função. Por exemplo, o disco rígido é utilizado para armazenar informações, a placa de vídeo é responsável por controlar as imagens que são enviadas à tela. Então, para que o computador possa transmitir informações a outro computador e também recebê-las, é necessário um hardware específico para essa finalidade, conhecido como placa de rede ou interface de rede. Então, eu preciso necessariamente ter uma placa de rede para que um computador possa, vamos dizer assim, entrar numa rede, né? Se conectar numa rede, estar numa rede, como a gente fala. Então, eu preciso de que o principal componente é o computador ter uma placa de rede, ou um computador, ou um meio de transmissão vai ter ou uma placa de rede ou uma interface de rede, tá, pessoal? Então, eu preciso desse meio de transmissão, tá ok? E aí as placas de rede, o NIC, Network Interface Card, é responsável pela comunicação entre os nós da rede, entre os meios e entre os equipamentos que vão fazer parte dessa rede. Atualmente, todos os micros populares já saem da fábrica com placa de rede, então a maioria dos computadores já sai com a sua plaquinha instalada, né? Existe placa de redes que utilizam cabos para se conectar a outras placas e placas que utilizam transmissão sem fio, né, os wireless, para essa finalidade. Vamos ver alguns exemplos de placa de rede. Então, as placas de rede, elas vêm, a maioria já vem com a sua placa de rede instalada, e aí as placas de rede elas estão conectadas para um cabo, né, para redes que vão utilizar cabo e também para redes que vão utilizar a transmissão sem fio. Você lembra quando a gente estava falando da transmissão sem fio via rádio, né? Que é o que ele falava? Ele falava que precisaria de uma antena, né, um modem e um computador. Mas aí, pessoal, o modem ele vai precisar estar ligado onde foi que falou? Precisa estar ligado no computador. Mas aí, quando a gente for fazer essa instalação do modem no computador, ele vai se ligar no computador, mas especificamente aonde, gente? Agora a gente já sabe que aquele modem ele vai se conectar na placa de rede do computador. Tá certo? Por quê? Porque eu não vou ligar um modem direto no computador, que está sendo o meio de transmissão que vai fazer minha rede funcionar. Eu vou ligar aquele modem na placa de rede do computador, tá? E aí seria uma placa wireless, né? Porque aí eu estou trabalhando via rádio, que é uma rede sem fio, e a placa de rede que vai ter no meu computador vai ser uma placa wireless, tá, pessoal? Então aqui, ó, existe a placa de rede PCI EJ45, aqui já está dizendo, né, que vai se conectar o cabo. Placa wireless vai se conectar tipo de rede sem fio. E uma placa wireless portátil vão ser o quê? Tipo de rede sem fio, né, meio de transmissão sem fio, tá? Então a gente começa a fechar
as nossas questões, né, os nossos questionamentos. Os meios de transmissão, já sei, cabo sem cabo. E as placas? As placas de rede, elas vão acompanhar o tipo de conexão que eu estou fazendo. Se o meio de transmissão é cabo, então eu preciso de uma placa que se conecte àquele cabo, né? Se eu estou utilizando uma rede sem fio, então eu preciso de uma placa de rede no meu computador que seja propícia a se conectar numa rede sem fio, tá? Então, a placa de rede ou NIC, Network Interface Card, é responsável pela comunicação entre os nós da rede. Atualmente, todos os micros populares já saem da fábrica com a placa de rede, já falei isso, né? Existe a placa de redes que utilizam cabos para se conectar a outras placas e placas que utilizam transmissão sem fio para essa finalidade. A gente já viu os exemplos dela, né? A placa de rede, ela possui um endereço físico chamado de MAC. O endereço MAC é um endereço que identifica cada placa de rede no mundo e esse deve ser único. Se duas placas de rede tiverem o mesmo endereço MAC, o servidor não saberá a quem entregar a informação e poderá questionar toda a rede. Então, a placa de rede, ela possui um endereço físico, né, que já vem junto com ela, que é o endereço MAC, né? Cada placa vai ser esse endereço MAC diferente, tá ok? Então, se eu já sei que a placa ela tem o endereço MAC, então como é que eu faço para encontrar o endereço MAC do seu computador, né, daquela placa de rede que está sendo utilizada no seu computador? Aqui tem um link, se você estiver utilizando, você tem como saber, tá? Como é que eu faço para encontrar esse endereço da minha placa de rede no meu computador, tá ok? É uma atividade bem prática, você acessando esse link, você vai descobrir como fazer isso, tá? Vamos agora entender quais são os componentes que vão ser conectado, né, numa rede para que essa informação trafegue. Até porque eu já sei que já existe o quê? Existe o meio de transmissão, existe a placa de rede, vai existir o quê? Os equipamentos que vão estar conectando computadores numa rede. O primeiro que a gente vai ver é um hub. Observe a figura que ele já está mostrando aqui como é que faz. Os computadores transmitindo a informação via cabo, né? Aqui o computador com a sua placa de rede, transmitindo via cabo, vamos dizer que seja um cabo patrançado. E aqui a gente observa aqui que tem um RJ45 fêmea, né? Porque aqui no computador eu vou ter um RJ45, né? É que ele vai conectar aqui um cabo, vamos dizer que seja o cabo patrançado. E o hub, para que vai funcionar esse hub? Então o hub, eles são equipamentos repetidores, ele não distribui o que recebe, são apenas reenvios quadros, né, que é a menor informação de transmissão numa rede local, que recebe para todas as suas portas. Então, cada entrada daqui do hub a gente vai chamar de porta. Ele tem a função apenas de receber um quadro e repeti-lo para todos os computadores a ele ligado. Tá certo, pessoal? Aqui vamos ver aqui outro exemplo de hub. O hub é indicado para redes com poucos terminais de rede, pois o mesmo não comporta um grande volume de informações passando por ele ao mesmo tempo, devido à sua metodologia de trabalho permitir que seja enviada a mesma informação dentro de uma rede para todas as máquinas interligadas. Devido a isso, sua aplicação para a rede maior é desaconselhada, pois geraria lentidão na troca de informações. Então, o que ele faz? Ele repete as informações para todos. Então, como eu falei, aqui é um par trançado, aqui tem os computadores com a sua rede, com a sua placa de rede. E aqui eu vou conectar um par trançado nesse hub, 5 computadores. A ligação física dessa espécie de equipamento é do tipo estrela. Aqui a gente, relembrando a topologia estrela, né? Ele tem a função apenas de receber um quadro e repeti-los para todos os computadores ali ligados, tá ok, gente? Um hub é possível ter várias portas, ou seja, entrada para conectar o cabo de rede de cada computador. Geralmente aparelhos com 8, 16 e 24 portas. A quantidade varia de acordo com o modelo e o fabricante do equipamento. Os hubs são adequados para redes pequenas e domésticas. Então aqui a gente vê aqui, ó, as entradas que vai conectar o cabo a gente chama de porta. Então ele pode ter 8, 16, 24, vai depender muito da disponibilização da rede, tá, gente? Este é um aparelho muito semelhante ao hub, porém os dados vindos do computador de origem somente são repassados ao computador de destino. Isso porque os switches ele cria uma espécie de canal de comunicação exclusivo entre a origem e o destino. Dessa forma, a rede não fica presa a um único computador no envio de informações. Isso aumenta o desempenho da rede, já que a comunicação está sempre disponível, exceto quando 2 ou mais computadores tentam enviar dados simultaneamente à mesma rede. Então, ele é mais inteligente, né? O hub, ele nada mais que repetidor. Ele recebe a informação e transmite para todos que estão conectados a ele. O switch não, ele só recebe para quem ele tem como destino, tá? Aqui a gente tem o exemplo do switch, aqui tem uma topologia
parecido com a estrela, né, e os microcomputadores. Ó. O switch, dada a sua capacidade de processamento, ele envia os quadros somente para a porta de destino, ao contrário do hub, que envia os quadros para todas as portas. Dessa forma, o canal fica desocupado para o restante das estações, que pode fazer suas transmissões sem mais problema. Então, observe aqui um exemplo. Aqui, por exemplo, o computador, ó, nesse próprio exemplo aqui da figura, está mostrando que ele só está enviando para o computador a quem ele foi destinado a informação, né? Mesmo todos estando conectados aqui, nas portinhas aqui do switch, mas ele recebe a transmissão e só transmite para quem ele foi designado, tá ok? O switch, assim como o hub, ele é possível ter várias portas no switch, a quantidade, da mesma forma, pode chegar a 48 portas. Eu posso ter um switch com 8 portas, com 16, né, com 48, com 24, que vai depender da forma da rede que eu quero configurar, tá certo? Então, aqui são as portas onde vão ser conectados os cabos, né? E aí, outros equipamentos vão estar conectados. Os roteadores, né? Outro tipo de equipamento que pode estar intermediando essa transmissão numa rede é o roteador. É um equipamento utilizado em redes de maior porte. Ele é mais inteligente que o switch, pois além de poder fazer a mesma função do switch, ele também tem a capacidade de escolher a melhor rota de um determinado pacote de dados que deve chegar ao seu destino. É como se a rede fosse uma cidade grande e o roteador escolhesse os caminhos mais curtos e menos congestionados, daí o nome de roteador. Então vamos entender o roteador. Ele é como se fosse um switch, né? A gente já viu que era um hub, ele recebe a informação e transmite para todo mundo. O switch, ele recebe a informação, só transmite para quem ele tem designado, e o roteador, ele vai receber a informação e vai enviar somente para aquele local onde ele já sabe que tem que enviar, mas aí escolhendo o caminho mais curto, né? Escolhendo a rota mais curta, por isso é chamado de roteador. Os roteadores, eles são capazes de interligar várias redes, geralmente trabalham em conjunto com hubs e switches, né, como na figura abaixo. Então, o roteador, ele é meio que, ele faz a conexão entre várias redes de computadores, né. Entretanto, os roteadores, eles operam para se comunicar com redes MAN. A internet é o seu melhor exemplo. Então, o roteador, na maioria das vezes, ele liga WANs, né. Então, se a gente fosse fazer a comparação, vamos dizer assim, que os hubs, eles fazem parte das LANs, né. Os switches, eles também podem fazer parte de WANs, de MANs e os roteadores de WANs, né? Aqui, se eu quiser saber qual é o melhor roteador, eu posso também estar olhando esse link, né? Visualizando esse link que eu coloquei para você. E aí você pode estar acessando para você tentar entender um melhor roteador, tá ok? A gente já entendeu, então, a topologia das redes, né? Entendeu os tipos de rede de abrangência, LAN, MAN, WAN. A gente já viu os meios de transmissão, cabo, sem cabo, alguns meios de transmissão, como é que faz para se conectar. A gente já viu os equipamentos que estão nesse meio de transmissão, que o computador precisa de uma placa de rede, que eu preciso ter um hub, um switch, se eu quiser conectar vários computadores, né, entre si numa rede. Mas eu preciso também saber o que é um servidor e o que é um cliente. Então vamos entender, né? O que é uma estação de trabalho, né? Ou um nó, ou um ponto da rede, ou um host. Na maioria das vezes, o equipamento conectado à rede, ele é um computador, né? Ele é chamado de workstation, de estação de trabalho, ele é chamado de nó, ele é ponto de rede, ou host, ou cliente. Então esse é o principal, né? Componente de uma rede de computadores. E aí, para estar conectado à rede de computadores, eu preciso do meu computador cliente, né, da minha estação de trabalho, mas eu preciso também de quê? De um servidor, né? Então, quantas vezes a gente não ouviu falar, o servidor caiu, a rede caiu. Então, o que foi que aconteceu? Naquele momento, aquele servidor, né, que é um sistema de computador centralizado, que fornece serviço a uma rede de computadores, esse serviço ele pode ser de natureza diversa, como arquivo, correio eletrônico, acesso à internet, impressão, né, autenticação, vários outros tipos de informação. Então a gente chama ele de servidor. Então o servidor ele vai ser o que? Vai ser um computador central que vai ter esse tipo de serviço, vai fornecer esse tipo de serviço. Então eu tenho um computador central, né? E aí eu chamo ele de servidor. E aí os computadores clientes vão ter acesso, utilizando via cabo, a alguns tipos de serviço que ele vai prestar, né? O primeiro tipo de servidor, vamos entender a primeira configuração. A gente vai chamar essa configuração de modelo cliente-servidor, né? Cliente vai ser quem? Vai ser a estação de trabalho, vai ser aquele computador, e o servidor vai ser o computador central, né? A figura representa a configuração de um modelo cliente-servidor, onde tem-se o computador principal, chamado de servidor, que presta o serviço aos computadores que estão conectados a ele, né? Ao cliente, tá certo? São os computadores clientes, a estação de trabalho.
né? Agora, o tipo de serviço que o servidor pode prestar, ó, vamos ver aqui. Esse aqui é o servidor e aqui eu tenho os computadores cliente e ele vai prestar uma série de serviços a esse computador. Um exemplo de servidor que pode existir é o servidor de impressão. Como é que funciona? O servidor de impressão aqui vai ter vários computadores ligados a ele, né? E aqui eu vou ter impressora. É um equipamento computador responsável por controlar os comandos e tarefas, né? Filas, né? De impressão enviados na rede por diferentes aplicativos ou estações de trabalho, que competem entre si para converter dados digitais em relatórios formais. Portanto, o servidor responsável por controlar pedidos de impressão de arquivos dos diversos clientes. Então, vamos entender como é que funciona aqui a minha rede, utilizando um servidor de impressão. Aqui eu tenho vários computadores interligados, né? Aqui eu tenho um cabo e aqui eu vou ter um computador, que eu vou chamar ele de servidor. Ao servidor eu tenho a impressora conectada. Esse servidor eu vou chamar ele de impressão, por quê? Porque os vários computadores aqui vão querer imprimir, estão mandando informação para cá, e esse servidor ele vai ser o responsável por controlar quem vai imprimir primeiro, qual foi o documento que chegou primeiro, quem é que eu vou mandar, quem é que eu não vou mandar. Pode ser que tenha um cliente aqui que ele não possa imprimir, aí ele não vai imprimir, tá ok? Então isso aqui se chama servidor de impressão. Outro tipo de servidor que eu posso chamar também é um servidor de arquivo, né? Ele pode ser responsável por armazenar arquivos de diversos clientes, dando acesso a clientes para que eles possam ter acesso a arquivos sempre que solicitando, uma vez que tenha permissão na rede para executar tal tarefa. Então, aqui nessa rede aqui, eu vou ter as estações de trabalho, 1, 2, N, né? Eu tenho aqui a impressora, também faz parte da minha rede. Aqui, antes da informação chegar ao meu servidor, eu vou ter um switch ou um hub, né? Eu vou ter um switch ou hub, e aqui esse vai ser um servidor de arquivo. Eu posso conectar todos esses computadores aqui nesse hub, e a partir daqui eu conectar o hub ou o switch no meu computador. Então, o que vai ser esse servidor? Ele vai ser um servidor de arquivo, vai servir para armazenar, para gerenciar os arquivos dos outros computadores. Nesses outros computadores pode estar jogando os arquivos deles aqui, vai transmitir via cabo ou sem cabo, vai ter o switch ou hub, e aí vai transmitir informação para o servidor de arquivo, tá ok? É importante que vocês saibam que a diferença entre servidores, tá, gente? Muito importante. E essa configuração de tipo de servidor que a gente também pode conhecer, o servidor de autenticação, né? O servidor de autenticação tem como objetivo garantir o acesso a uma rede e a seus serviços, o usuário legítimo desse ambiente. Então, toda vez que você se autentica, coloca o nome do seu login, do seu usuário e sua senha, você está acessando um servidor de autenticação, que é um computador, né? Que ele vai estar lá realmente só para estar gerenciando esse tipo de informação. Um servidor web, vamos ver aqui como é que funciona. É um servidor que possui um aplicativo responsável a fornecer ao computador do cliente, de forma online, os dados solicitados pela web. São alguns exemplos de servidor web. Servidor web Apache, servidor web Internet Information Service da Microsoft, servidor web Linux, né? Como é que funciona? Dá acesso à internet, né? Aqui a gente tem o servidor rodando um navegador de internet, e aqui eu tenho a sua máquina, né? Que é o cliente, rodando um navegador de internet. Ó, se o navegador conecta a um servidor e requer uma página, então o cliente, né? Ele vai mandar a informação dizendo, eu quero acessar essa página, e aí o servidor vai dizer, o servidor devolve a página solicitada. Então, se a página não está online, ele diz, página impossível de carregar, ou não pode acessar, tá? Então, é isso que a gente faz, a gente solicita ao servidor web para que seja vista aquela página, né? Que ele vai estar lá armazenado em algum lugar, em algum local, aquelas informações para a gente ter acesso. Então, só é permitido porque existe um servidor web que vai fornecer a informação web que já existe em algum local, tá ok? Para que a gente feche a questão de entendimento, como é que funciona a rede, os componentes de uma rede, tem um aspecto bem importante que a gente tem que saber, que é a questão do software, né? Que a gente não falou, né? Um computador, por exemplo, a gente sabe que o hardware, né, o computador, ele só funciona se tiver o que dentro dele? O software instalado. A mesma coisa a gente pode falar também na rede de computadores, né? Então, os sistemas operacionais nessa rede são o sistema operacional cliente e o sistema operacional servidor. Só que aqui a gente vai ter uma diferenciação. A gente precisa, para que a rede funcione, que ela tenha instalado nela o sistema operacional. E aí ele vai funcionar no módulo cliente, vai funcionar de uma forma no cliente e vai funcionar de outra forma no módulo servidor. Os computadores cliente, eles possuem sistema operacional do tipo cliente. Eles necessitam requisitar os serviços, recursos de rede, como arquivo, impressora, internet, os servidores. E o servidor, e o sistema operacional do servidor, ele vai ser um sistema operacional mais completo. Ele que vai permitir o acesso
aos outros computadores na rede. Então aqui a gente tem um ambiente cliente-servidor, que a gente já entendeu o que é hardware, né? E a gente vai entender o que é um sistema operacional de rede. A gente vai ter um servidor que vai estar instalado no sistema operacional do servidor e vão ter módulos instalados na estação de trabalho, né? Que vão ser o sistema operacional dos clientes. Então, o que ele vai fazer esses clientes aqui? Vai atualmente pedir acesso ao servidor, né? Ao sistema operacional do servidor, porque o sistema operacional do servidor vai dizer, você pode fazer isso ou você não pode fazer isso. Por exemplo, eu tenho aqui um cliente e eu quero apagar todas as informações que tem nesse computador, né? Eu tenho aqui o sistema operacional. Só que o sistema operacional do servidor, ele não vai deixar que esse cliente aqui apague tudo que está aqui, ou apague tudo do servidor. Por quê? Porque ele não tem permissão. Então, ele é como se fosse um gerente, né, da rede. O sistema operacional do servidor é como se fosse gerente, vai controlar as ações das estações de trabalho, né, e dos módulos do sistema operacional que está instalado em cada computador, tá ok? Para a gente ter uma ideia melhor de quais são os sistemas operacionais que pode estar instalado no computador, as plataformas mais utilizadas hoje em dia que a gente está utilizando é o sistema operacional Windows e o Linux, né? Se eu for me preocupar em trabalhar com a plataforma Windows, então eu vou poder trabalhar o Windows 2000 Server, Windows Server 2003, são alguns exemplos de sistema operacional para rede, né, para servidor. Sistema Server 2008 R2, Sistema Server 2012, tá ok? E para Linux eu posso estar trabalhando o Mandiva Enterprise Server 5, o Ubuntu Server, o Debian, Red Hat Enterprise 6 Linux e o CentOS Server, entre outros. Então aqui são alguns exemplos de sistema operacional para Linux. Então, pessoal, aqui eu coloquei algumas referências do material que a gente trabalhou durante essas duas videoaulas, tá? São alguns materiais em PDF, algumas páginas que você pode estar acessando, os slides que também vocês podem estar acessando. Então, o que é importante agora? É importante que você tenha entendido, que tenha clareado mais como é que se forma uma rede de computadores, né? Como são os equipamentos, como são o meio de transmissão, como são os softwares, quais são os softwares que vai estar nessa rede. Então é importante que você não fique nenhuma dúvida de como montar uma rede de computadores, pelo menos essa parte de componentes, né? As placas, como é que funciona a placa, como é que é o seu endereço MAC de uma placa, como é que a placa vai se conectar no cabo. Existe o conector no cabo, tá certo? Existe o conector também na placa, existe o hub que vai estar conectando esses computadores, existem os servidores, né? Os tipos de servidores, tá ok? Existem os sistemas operacionais para os servidores, para os clientes, né? Quais são os sistemas operacionais Windows e Linux que existem? Então, tudo isso a gente viu durante essas nossas duas videoaulas. Então, é importante que não fique nenhuma dúvida. Caso exista dúvida, entre em contato imediatamente com o seu tutor presencial. Aproveite também a videoaula para estar tirando essas dúvidas. O tutor à distância, eu também tenho o meu e-mail e meu WhatsApp para também estar conversando com vocês, tá ok? Então, vamos aproveitar que vocês vão ter um tempo, né, para poder estar trabalhando. E aí a gente volta a partir da nossa semana com outras videoaulas, tá?